conhece, aleluia, eu peço que a didática que você repita nesta manhã também comigo nesta manhã. Encurvada nunca mais. Sabe por quê? O inferno, irmãos, ele precisa ouvir, aleluia, a nossa declaração diante dos céus nesta manhã. Encurvada, aleluia, a partir de hoje, nunca mais, aleluia. E todas as correntes, aleluia, que nos aprisionavam, aleluia, de nossas vidas, aleluia, sejam quebradas nesta manhã, aleluia, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia, irmãs, essa manhã é uma manhã de desprender, uma manhã na qual nós devemos nos desprender, nos desligar. Manhã essa que precisamos nos soltar, irmão. Sabe por quê? Essa mulher, a palavra diz que essa mulher, ela havia, aleluia, sobre as garras de Satanás, há 18 anos ela vivia assim, né? Presa nas garras de Satanás. E a palavra também diz que nós precisamos também, muitas das vezes, nos desprender de tudo, aleluia, que Satanás tem tentado lançar sobre as nossas vidas para nos fazer parar, para nos fazer estacionar. Como foi falado aqui sobre a figueira, aleluia, que ela ali se encontrava por um bom tempo, aleluia, sem dar fruto. É isso que Satanás ele quer fazer, ele quer realizar sobre as nossas vidas. Porque, irmãos, como é uma pessoa, aleluia, que Deus chamou para cumprir o seu propósito, ide por toda a nação e pregar o evangelho. Aleluia, como nós não vamos dar fruto, que fruto? Fruto esse, aleluia, que o Senhor requer de nós primeiro, fruto digno de arrependimento. Aleluia. E o outro, aleluia, dar fruto na sua casa. Aleluia. Então, irmãos, essa mulher ela se encontrava 18 anos, aleluia, encurvada naquela enfermidade, aleluia, na qual Satanás, aleluia, prendeu. Nós precisamos nos soltar também de tudo aquilo que tem feito, aleluia, com que essa enfermidade, muitas das vezes, se alojem dentro de nós. Deus, irmãos, muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, aleluia, e nós queremos pegar uma enfermidade, aleluia, que não é nossa, que não é para nós, nós trazemos para nós e seguramos aquela enfermidade como se fosse nossa, e ficamos anos na casa do Senhor, aleluia, presos nessa enfermidade. Então, irmãos, está na hora de você se desprender. Essa enfermidade não é para você, essa enfermidade não é sua. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia, que essa mulher, irmãos, ela era uma mulher que ela não se apartava da sinagoga. Ou seja, era uma mulher que estava, aleluia, na casa do Senhor, aleluia, todos os dias por 18 anos. E ela estava o quê? Terrivelmente endemoniada, porque a palavra do Senhor diz que ela estava presa. Meu Deus, aleluia. O que me chama a atenção é quantas pessoas, aleluia, entram dentro das portas da casa do Senhor, aleluia, sentam, aleluia, endemoniada, muitas das vezes sai da mesma forma, porque muitas das vezes falta a visão da nossa parte, aleluia, de olhar, aleluia, e ter uma visão sensível do Espírito Santo de Deus para olhar para aquela pessoa, para olhar para aquela alma, aleluia, e imediatamente colocar as mãos sobre aquela vida, orar pelaquela vida, para que aquele espírito, aleluia, que está ocasionando aquela enfermidade, que está aprisionando aquela alma, seja expulsa pelo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Estudando em casa, irmãos, aquela mulher, aleluia, glória a Deus, ela foi para a casa do Senhor porque ela sabia aonde ela encontraria, aleluia, uma solução para o problema dela. Nós estamos aqui nesta manhã, manhã de consagração, como foi falado aqui, aonde nós entramos por aqui porque nós sabemos que o Senhor, aleluia, se faz presente no meio de nós. Aonde aqui, aleluia, é a casa, aleluia, onde nós sabemos que podemos, aleluia, encontrar a cura para as nossas enfermidades, aleluia, porque muitas das vezes nós adentramos, aleluia, dentro das portas do Senhor, como a nossa irmã falou, muitas das vezes preocupada com muitas coisas, aleluia, com muitos afazeres, ou até mesmo, aleluia, viemos da nossa casa, né? Muitas vezes tem mulheres aqui que não têm esposo cristão, muitas das vezes quando sai de casa, o marido já perturba a cabeça da mulher, aleluia, muitas das vezes é o filho, a mulher chega aqui, o homem chega aqui muitas das vezes, aleluia, dentro da casa do Senhor, chega agoniada, aleluia, chega com o coração quebrantado, aleluia, e muitas das vezes, aleluia, ele quer sair
relacionada, aleluia, 18 anos, aleluia, glória a Jesus, irmãos. Nós precisamos, aleluia, nos desligarmos de tudo aquilo, aleluia, que ficou lá atrás. Meu Deus. Nós precisamos nos desligar de tudo aquilo que ficou lá atrás. Porque muitas das vezes, aleluia, nós sentamos aqui, como foi falado aqui, nós sentamos aqui, e muitas das vezes são tantas, aleluia, são tantos ventos fortes sobre as nossas vidas, aleluia, parece que muitas das vezes, como os discípulos estavam ali no barco, aleluia, onde o vento balançava a todo tempo, aleluia, na qual levaria aquele barco a pique, e eles pensavam que eles iriam perecer, aleluia, muitas das vezes nós estamos assim, olhando e sentados lá, creio que eles imaginavam, Deus, por que Deus falou para que nós passássemos para outro lado, aleluia, se nós poderíamos esperar Ele terminar, Ele mesmo, às vezes Deus nos deixa sozinho, aleluia, para saber onde vai a nossa fé, para saber onde nós temos depositado a nossa fé. E é engraçado que a palavra do Senhor diz que os discípulos estavam ali, o barco balançando de um lado para o outro, e muitas das vezes conjecturando, não estou falando que a palavra diz isso, aleluia, eles olharam para trás e pensaram, eu poderia estar lá pescando como Pedro, pescando, sendo pescador ali de peixe, e Deus me chamou para ser pescadores de homem, e eu aqui nesse barco, quase a pique, quase perecendo, quase morrendo, e muitas das vezes é isso que nós pensamos, porque o vento muitas das vezes vem tão forte, que nós pensamos que naquele exato momento nós vamos morrer. Nós pensamos que nós vamos morrer. Aí Jesus, Ele vem por cima do mar mostrar pra gente que nós não estamos sozinhos. Fala que no nome de Josué, seja forte, seja corajoso. Aleluia. Eu estou com você em todo tempo, em todo momento, mas muitas vezes existe um momento que Deus, Ele precisa se calar. Já viu que muitas das vezes a gente precisa ser levado no colo a todo momento, a todo instante? Aí quando nós não somos levados no colo a todo momento, a todo instante, nós achamos que estamos sozinhos, que alguém nos esqueceu. Mas não é isso. É Deus trabalhando no oculto. É Deus trabalhando no oculto sobre a minha e sobre a sua vida. E aquela mulher, ela estava lá, irmãos. Creio que ela pensou até em olhar para trás, porque eu fico todo dia vindo na casa do Senhor, nessa sinagoga, nada acontece. Eu entro encurvada e saio encurvada do mesmo jeito, da mesma maneira. Aquela mulher estava lá, todos os dias. Assim como eu e você. Como foi falado aqui, nós não estamos 100%, nem um verdade, 100%. Nós procuramos a santificação todos os dias. Procuramos não errar, não cometer erro. Quando nós erramos, aleluia, dobramos o nosso joelho, nos arrependemos do Pai que está no céu. Aleluia, vê o nosso coração. Aleluia, né, que o Senhor Ele não despreza e Ele nos perdoa e nos faz caminhar novamente todos os dias. Aleluia, aquela mulher estava ali, olhando, aleluia, se prostrando, aleluia, diante daquela enfermidade. Irmãos, aquela mulher como se ela fosse uma mulher corcunda. Já viu aquela mulher que ela só olha para baixo? Ela não consegue, aleluia, olhar para cima. Ela andava a todo momento, a todo instante. A palavra do Senhor diz que ela andava a todo instante, olhando só para o chão. Pai. Estão olhando só para o chão. Quantos irmãos estão abrindo mão de estar na sinagoga, na igreja, porque um vento se levantou dentro da igreja? Quantos estão abrindo mão de estar, aleluia, na casa do Senhor, porque o irmão olhou de um jeito, olhou de outro, falou isso, falou aquilo? Quantos estão abrindo mão, irmãos? Essa mulher, ela nos traz uma lição muito importante. Hoje, Deus, Ele se faz presente no meio de nós. Ele quer dizer para mim e para você, chega. Aleluia. O basta é agora. Aleluia. Chega de andar encurvada. Eu estou dizendo isso porque passei um bom tempo da minha caminhada com o Senhor, há um certo tempo atrás, aonde que nós trazemos a bagagem, né? Porque quando Deus nos aceita, nós nos tornamos uma nova criatura.
E Deus, tudo aquilo que nós fizemos, Deus joga no mar do esquecimento e Deus se torna novo para as nossas vidas. E trazendo para a minha vida nova o Espírito Santo de Deus, eu vim para a casa do Senhor e ali Deus foi tratando de mim de uma tal forma tremenda. Só que ainda existe ponto na minha vida e nas nossas vidas que Deus ele vai tratar Verdade, Deus. E ali Deus tratou sobre mim, sobre a minha vida, sobre rejeição. Olha aí, a minha também, Jesus. Graças a Deus. Sobre rejeição. Toda a minha vida, aleluia, desde o meu nascimento, aleluia, eu fui uma criança, aleluia, rejeitada. Meu Deus, meu Pai. Rejeitada não que a minha mãe não me queria como filha. Rejeitada porque ela não sabia, aleluia, como tratar. Somos 7 filhas, né? E cada filha é de um pai, né? Cada filha é de um pai. Só que o meu pai, o único pai, aleluia, entre essas filhas, resolveu assumir, né? Resolveu me assumir. Então isso tornou-se um ponto de rejeição não só pela minha mãe, mas também pela família da minha mãe, porque eles achavam que a mãe, aleluia, poderia ter filhos, mas que nenhum homem assumiria os filhos dessa mulher. Só que a minha mãe, aleluia, o meu pai resolveu assumir. Então, meu pai ajudava minha mãe em algumas coisas que ela necessitava, que ela precisava, e uma das minhas tias não aceitava esse jeito, dessa maneira. Então, era rejeitada pela minha mãe, pela parte, era rejeitada também, aleluia, por uma das minhas tias. Eu passei a minha vida toda, né, a minha adolescência, ouvindo palavras, aleluia, muitas vezes contrárias, palavras de maldição, só por ter, aleluia, só por o Senhor ter tido um propósito para realizar na minha vida, porque agora eu entendo, né? Antes nós não entendíamos o porquê aquele arruaça toda ali no passado, né? Para chegar diante da casa do Senhor quebrantado, contrita, para Ele ter um espaço para trabalhar de uma certa forma. Aleluia, porque muitas das vezes, quando as pessoas vêm lá de fora dessa forma, é porque Deus Ele quer, aleluia, através daquela pessoa, realizar, aleluia, algo na vida de outra pessoa, porque nós somos o exemplo. Então, como você vai dar um exemplo, aleluia, para outra pessoa, se você, aleluia, não passou por aquilo. E aí passei por um bom processo de rejeição sobre aleluia, a minha família. Mas eu quero te dizer que eu entendi que existia um pai que me ama, me amava acima de tudo. Nós precisamos entender nesta manhã que nós temos um pai que nos ama acima de tudo. Aleluia. Ele tem um propósito da minha e na sua vida. Aleluia. Eu não sei como tem sido ou como foi a sua trajetória, a sua caminhada até aqui. Mas eu quero te dizer que o Pai, nesta manhã, aleluia, está, aleluia, escrevendo uma nova história. Precisamos receber da parte do Senhor tudo aquilo para nós. Essa mulher, ela estava encurvada, ela estava prostrada. Essa mulher, olhando para essa mulher era uma mulher desanimada. Era uma mulher depressiva. Era uma mulher, aleluia, que muitas das vezes ela tinha ansiedade. Já viu como nós entramos para a casa do Senhor? Era uma mulher que ela sabia que ela tinha que estar na casa do Senhor, mas ela pensava, aleluia, como eu vou entrar aí? O que vai acontecer? Uma mulher ansiosa de saber o que iria acontecer, aleluia, quando ela entrasse na presença do Rei. Essa mulher, aleluia, glória a Jesus, era uma mulher que precisava, aleluia, de um socorro imediato dos céus para a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que demorou 18 anos. 18 anos se passou. Eu não sei, aleluia, qual é o socorro que você tem pedido. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, onde diz que é um tempo determinado para a glória das coisas do céu. Essa mulher demorou 18 anos. Eu não sei quanto tempo tem durado, aleluia, esse socorro que você está pedindo, mas eu quero te dizer nesta manhã, eu quero declarar, eu quero lançar uma palavra, o Senhor, Ele se faz presente aqui nesta manhã, de fé. Nós precisamos crer, que o Senhor vai fazer e o que o Senhor vai realizar. Não basta, aleluia, a pastora
desanimada, com depressão. E como eu falei, nós precisamos parar, aleluia, de pegar o diagnóstico que não é seu. Maravilha. Glória. Erga, se endireita, porque grandes coisas Creio verdade. Deus já fez. Não Aleluia. Deus, Ele já fez sobre a Acredito. minha e sobre a sua vida. Aleluia. Só basta nos posicionarmos. Tudo vem do nosso posicionamento. Aleluia. Aleluia. Eu estou dirigindo uma igreja ali em Senador Vasconcelos, aonde Deus falava muito sobre mim, sobre posicionamento. Enquanto nós não posicionarmos, Verdade. tudo à nossa volta fica bagunçado. Porque a posição não é do irmão, não é da irmã. Deus chamou você. Então o posicionamento ele precisa vir da parte de você. Aleluia. E quando, depois de vários ventos, né? Porque Deus faz isso, Ele manda vários ventos para que nós podemos nos posicionar, como o pastor falou ali. Ou você quer o machado de Deus, ou você prefere o adubo do Senhor. Aleluia. Eu preferi o adubo do Senhor. Amém. Eu preferi me posicionar diante do Senhor. Aleluia. E eu estou vendo, aleluia, as grandes coisas que Deus está fazendo ali naquela congregação. Aleluia. E nós precisamos querer mais de Deus. É verdade. Aleluia. Mais para nós. Aleluia, nesta manhã. Obrigado, Deus. Aleluia. Aquela mulher, ela estava prostrada em seu próprio entendimento. Meu Deus. Porque não adianta eu entrar, aleluia, por estas portas. Eu creio que, como na minha igreja, tem estudo bíblico, Aleluia. também tem escola dominical, e você continuar prostrada no seu próprio entendimento. Verdade. Por quê? Porque, aleluia, quando nós estamos na escola dominical, quando nós estamos no estudo bíblico, a palavra do Senhor ela é lançada. A palavra do Senhor, aleluia, ela vai de encontro a nós, aleluia, e nos faz entender aonde nós estamos errando, aonde nós temos que nos arrepender, aonde nós precisamos nos posicionar. Aleluia. Então essa mulher estava prostrada no seu próprio entendimento. Se ela Amigo. entendesse, e toda vez que ela entrasse pelas portas, encurvada, se ela entendesse que o dono do milagre estava ali, era ela orar, clamar e pedir ao Pai, o Pai no exato momento curaria ela daquela enfermidade. Mas nós não podemos ficar prostrados no nosso entendimento, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. Graças a Deus, é isso. Aleluia. Mas aquela mulher, ela entrava naquela sinagoga e Glória a saía da mesma Deus. forma. Aleluia. Fale para o seu irmão que está do seu lado. Oh, Deus Santo. Aleluia. Não saia da mesma forma, né? Não quero me machucar. Não sai da mesma forma. Me faz lembrar, Louvado é teu nome, Deus. aleluia, quando Ana Olha aí. chegava de ano em ano Meu Deus. para ofertar ao Senhor aquilo que a sua família, o seu esposo conquistavam, porque antigamente era de ano em ano, não é como nós hoje podemos estar pelo tempo na casa do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ana, ela desejava muito ter um filho, porque Ana era uma mulher estéril. E ela entrava pelas portas da casa do Senhor e orava sempre da mesma maneira e da mesma forma. Isso era de ano em ano, isso durou muito tempo. E a palavra do Senhor diz que Ana, ela saiu da sua casa com um propósito. Por isso que é bom quando nós saímos de nossa casa. Verdade, com um Deus. propósito, que a palavra do Senhor diz Aleluia. que o nosso culto ele começa onde? Começa no nosso lar. Aleluia. Então, se o nosso culto começa no nosso lar, nós precisamos sair do nosso lar com um propósito para Verdade, na casa do Deus. Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ana,
ela saiu com um propósito do seu lar. Glória a E Deus. quando ela entrou dentro das portas da casa do Senhor, ela dobrou o seu joelho, ela clamou ao Senhor. Oh, Naquele aleluia. exato momento, ela clama ao Senhor de uma forma diferente. Glória a Aleluia, Deus. de uma forma extraordinária. Que a palavra do Senhor diz que nem o sacerdote Oh, entendeu e aleluia. a mulher, aleluia, estava fazendo naquele exato momento. Eu quero te dizer, aleluia, que toda vez que você clamar ao Senhor de uma forma diferente, o irmão que está do seu lado, Deus da minha ele não alma, vai entender, aleluia. aleluia, o processo, o propósito que você tem com o Senhor. Pai. E muitas das vezes ele vai questionar: para que esse tipo de oração? É. Para que vai falar desse jeito? Para que levanta desse jeito? Para que adora o Senhor desse jeito? O sacerdote ele não entendeu o clamor daquela mulher. Ele pensava que ela estava ali naquele exato momento embriagada. Olha a falta de discernimento. Aleluia. Também do homem do sacerdote naquele exato momento. Quando aquela mulher entra para clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor um milagre para ser realizado sobre a sua vida. Aleluia. Quando aquela mulher, quando ela entendeu que tinha que deixar, jogar a bagagem fora, aleluia, ela alcançou a benevolência do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas na casa do Senhor ainda carregando bagagens, aleluia, que não presta mais, que devia jogar fora, mas continua carregando essa bagagem. Meu Deus. Por isso que muitos estão encurvados na casa do Senhor. Por isso que muitos estão prostrados diante da casa do Senhor. É hora de deixar, é hora, aleluia, de abandonar essa bagagem. Aleluia. Essa mulher, ela estava encurvada, mas ela não desistiu não, irmão. Verdade. Ela não desistiu, foram 18 Não anos. vai deixar o A palavra do Senhor diz aqui que o socorro para a filha de Abraão, aleluia, havia chegado sobre a vida dela. Aleluia. Deus, aleluia, ele esquadrinha o nosso andar e ele também Oh, esquadrinha o nosso aleluia. andar. Aleluia. Quanto tempo se passou para que ela alcançasse, aleluia, a visão celestial? Nós temos, aleluia, todo o aparato para alcançar essa visão do céu, essa visão celestial que Deus ele tem para nós. Mas precisamos estar de pé, porque Deus não fala com ninguém deitado. Aleluia. Precisamos estar de pé, porque o Senhor não fala com ninguém deitado. Por Aleluia. causa dessa postura, quando entendemos isso, o fardo ele não fica pesado. O fardo ele fica leve, porque o Senhor fardo dele é leve, não é pesado. Então nós precisamos entender isso. Encurvar, irmãos, significa humilhar-se e submeter-se. Aleluia. Louvado é teu nome, Deus. Humilhar-se, anotei, aleluia, em casa, significa tornar-se humilde, qualidade de quem age com simplicidade. Aleluia. Meu Deus. E uma das características, irmãos, são pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Louvado é teu nome, Deus. Oh, Deus. Aleluia. E Deus me deu no livro, né, de 2 Reis, capítulo 5, onde Deus conta a história de Naamã, Meu Deus. um comandante do exército da Síria, estava de frente, mas a palavra do Senhor diz, porém, leproso. E ali, a palavra do Senhor diz que ele se tampava todo para que ninguém pudesse olhar e enxergar a lepra que havia nele. Mas não adianta diante da face do Senhor, Verdade, nós Pai. escondermos a lepra muitas vezes que está dentro de nós, Verdade. porque aos olhos do Senhor nada se faz a esconder. E Naamã, aleluia, ele tentava esconder e conseguiu esconder por um pouco de tempo. Só que Deus, como eu falei, Deus ele tem os seus meios de realizar, aleluia, para cumprir o propósito que ele tem para as nossas vidas. E ele usou uma menina, aleluia, para que esse propósito chegasse a se cumprir sobre a vida de Naamã. Aquela menina estava lá em sua casa, agora comenta que existia um profeta,
aleluia, chamado Eliseu, aleluia, que ele poderia, através do Espírito Santo, aleluia, curar ele da lepra. A sua esposa então escuta, agora comenta com Naamã, e Naamã, aleluia, vai até o profeta Eliseu. Já viu, né? O comandante do exército da Síria, aleluia, como era a postura dele? Verdade, pai. Apenas um profeta que vivia de cidade em cidade, pregando a palavra do Senhor, conjecturando, eu acho que ele achava que não era nada, que tinha que fazer o que ele queria, na hora que ele queria, do jeito que ele queria. E a palavra do Senhor diz que ele chega até o profeta Eliseu, e não é Eliseu que atende ele. Meu Deus. Acho que ele queria ser recebido pelo profeta Eliseu, Verdade, mas não foi o profeta. Aleluia. E ali o profeta passa a relação, aleluia, do que Naamã deveria fazer para que ele pudesse ser curado da sua lepra. Ó, fala para ele ir até o rio Jordão, mergulhar 7 vezes e assim ele será curado. Só que como nós estamos com o orgulho tão inflamado, a soberba tão inflamada dentro de nós, nós não conseguimos enxergar o detalhe do que foi falado. Nós queremos ficar no nosso pedestal. E a palavra do Senhor diz, o profeta Eliseu falou, vai lá, mergulha 7 vezes naquele rio que você vai ser curado. Quando nós queremos a cura, não importa. Aí qual foi o método que o Senhor traçou para que essa cura pudesse acontecer. Nós vamos lá e nós somente e mergulhou naquele rio Jordão 7 vezes. E quando ele saiu, ele olhou para si e viu que a sua lepra, aleluia, já não estava mais no seu corpo. A sua lepra, aleluia, já tinha, aleluia, se dissipado e ele havia sido curado pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmãos, precisamos ter responsabilidade. Aqui, aleluia, que o Senhor coloca sobre as nossas mãos. Nós não podemos fazer de tudo, de qualquer maneira e de qualquer jeito, porque haverá uma cobrança do Senhor, aleluia, sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que Naamã mergulhou, ele se submeteu, o milagre aconteceu. E da mesma forma, aquela mulher, ela estava precisando de uma cura. Imagine, se naquele exato momento, Deus ouvisse os hipócritas que estavam falando ali. Verdade, pai. Imagine se Deus, aleluia, se deixasse dar ouvido, aleluia, porque era sábado e não podia curar ninguém. Ninguém podia fazer nada no sábado. Isso foi o que eles falaram, porque a palavra do Senhor diz que no 7º dia Deus, ele descansou. Deus não deu esse dia para que ninguém pudesse fazer nada. E muitas das vezes nós pegamos a palavra do Senhor e queremos trazer um contexto para nós. Queremos trazer para nós, aleluia, para que haja benefício para mim e para a sua vida. Mas não é assim. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi contra tudo aquilo. Aleluia. E curou aquela menina de todo aquele mal. Aleluia. Muitas das vezes, o Senhor ele apenas lança uma pergunta. Como ele fez aquele enfermo paralítico no tanque de Betesda, que ele estava lá por 38 anos, esperando o mover das águas, esperando entrar naquelas águas para ser curado. Mas ele era paralítico, como é que ele andaria? Só que ele necessitava que alguém pegasse ele e levasse até aquele tanque. E era uma disputa, todo mundo que estava ali junto com ele precisava ser curado. Estava enfermo? Como é que as pessoas vão olhar? Não, dessa vez eu não vou não, eu vou deixar ele para ele ir ser curado. Não é assim. Verdade. E a palavra do Senhor diz que havia uma festa e ali existiam várias portas. Mas Jesus entrou justamente na porta daquele paralítico que estava precisando. Glória a Deus. E o Senhor chega até aquele paralítico e pergunta: queres ficar sã? Só foi uma pergunta. E Deus ele requer de nós uma resposta. Muitas das vezes nós queremos questionar ao Senhor e falar para o Senhor porque nós estamos assim. E Deus ele só pergunta: queres ficar sã? Não, Senhor, eu quero ficar sã agora imediatamente. Mas aquele irmão, não, Senhor, não tem como ficar sã porque toda vez que a água ela é agitada, é movimentada, sempre vem alguém e vai no meu lugar. Vai no lugar dele porque ele não se posicionava. Deus. Vai ter sempre alguém indo na frente de nós quando nós não nos posicionamos. Muitas das vezes nós perguntamos ao Senhor: Senhor, quanto tempo eu estou na tua casa? Porque essa irmã chegou agora e ela está sendo dirigente do culto de libertação. Irmão, tanto tempo eu estou na tua casa, na tua presença, chegou essa irmã agora porque o Senhor colocou ela justamente na frente da mesa de consagração. Porque você
encurvada nunca mais. Então, Aleluia. você estava encurvada, agora você vai se Maravilha. Você vai mais se encurvar, se prostrar para esse problema. Agora ele se apresenta diante de você. Então, irmãos, que nós possamos viver o propósito que Deus ele tem para realizar sobre as nossas vidas. Esses projetos que Deus ele tem para realizar na minha e na sua vida. Que nós possamos, aleluia, querer mais do Senhor. E dizer para o Senhor sempre que Ele, aleluia, nos chamar. Eis-me aqui, Senhor. Muitas vezes, aleluia, eu quero dizer para os irmãos que quando eu comecei, aleluia, eu era uma mulher que falava a todo tempo, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus trabalhou de uma forma primeiro que nem eu entendi. Eu entrei na casa do Senhor, daqui a pouco eu estava dirigindo um ponto de pregação. Como assim? Eu nem entrei agora. Quantas pessoas